Olá, aqui é a Keila e neste vídeo, que continua a minissérie sobre fundamentos de Dynamo, a gente vai criar um loft através de círculos, uma malha que ela vai variar de acordo com a circunferência que vai compor essa torre. Antes de a gente entrar no conteúdo, caso você ainda não seja inscrito no canal, eu lhe convido a clicar no botão abaixo para se inscrever, principalmente para conseguir acompanhar os vídeos anteriores dessa série e não perder aqueles que vão surgir depois da sequência. Você pode também, nos botões logo abaixo, clicar ali no curtir e também compartilhar para alguém que se beneficiaria deste tipo de conhecimento tanto quanto você. Semanalmente eu tento trazer aqui para o canal ao menos um vídeo como este. E vamos lá! Eu estou aqui com esse loft por círculos, a imagem dele que foi exportada ali dos gráficos do Dynamo. E se você quiser baixar essa imagem, você pode acessar ali o blog do canal. A gente vai criar ela com base em uma família de massa. Nada me impediria criar diretamente dentro do projeto, mas a família de massa me dá uma camada a mais de controle, de eu poder alocar ele livremente e construir o nó do Dynamo de uma forma mais facilitada a partir do zero. Eu particularmente acho mais didático e mais fácil. Por isso que eu faço dessa forma. Aqui a gente vai aplicar os fundamentos básicos de ponto por coordenadas e também de círculos. E vai criar os parâmetros da volumetria. E primeiro abre o Revit e depois executa o Dynamo depois. E a gente vai utilizar uma família que eu criei originalmente ele na versão 2020. Mas igualmente dá certo utilizar no RVT 2022 nesse endereço. Começar com base em uma família de massa conceitual, de preferência em sistema métrico. Eu vou então voltar aqui para o Revit e aqui no menu arquivo eu vou começar aqui uma nova família de inclusive massa conceitual. Já vou direto aqui interessa, vou pegar essa massa métrica e vou abrir um novo projeto de família com base nela. E após abrir eu vou agora na parte de gerenciar, aba gerenciar, e na aba gerenciar eu vou começar a abrir aqui o Dynamo. Com o Dynamo aberto, eu vou abrir o Loft por círculos. Como abri ele recentemente, ele estava ali no arquivo recente. Senão podia usar o botão ali de abrir, Ctrl de Open também dá certo. E dessa forma eu abri esse gráfico, aquele lá que eu estava mostrando através de imagem. Os inputs dele serão as coordenadas, onde a gente pode colocar esse number slider. Pode ser botão direito e pedir aqui no vazio um number slider. E daí na sequência esse number slider que a gente pede, a gente pode dar 2 cliques e renomear, por exemplo. Daí eu clico aqui e chamo ele de elevação, por exemplo. E essa elevação, depois de aceitar, a gente pode configurar ele, por exemplo, para um mínimo e com um máximo de valor se você desejar. Aqui eu coloquei um valor mais exagerado, né? Por exemplo, até 11.000 ali de limite, para também ele não ficar infinito, e com esse determinado step. E eu posso digitar valor, posso deslizar, mas eu posso também digitar, né? Por exemplo, que ele ficaria naquele determinado valor. Com ele selecionado, eu também posso dar Ctrl C, Ctrl V, e esse number slider eu posso chamar ele de raio, por exemplo. Eu vou chamar ele de raio, e esse raio eu posso também configurar aqui um determinado valor. Por exemplo, ele começa no 0, vai até 275, com step de 1, e aqui nesse daqui ele vai ficar com 25, por exemplo. Eu posso selecionar eles e na sequência copiar esse combinho, né? Por exemplo, Ctrl C, Ctrl V, e vou colocar esse combo um pouquinho mais abaixo. Eu posso ajustar aqui para 700 e aqui para 60, por exemplo. Da mesma forma, Ctrl C, Ctrl V, eu posso criar agora a elevação de 600, a elevação de 100, Ctrl C, Ctrl V mais uma vez a de 50 e 50, e mais uma última vez aqui na base eu vou colocar no 0 a elevação e 50 ali no number slider. Feito isso, na sequência a gente pode criar o conjuntinho do raio ali da circunferência. A gente pode primeiro pedir aqui agora de trás para frente, primeiro aqui o círculo, é só digitar circle, daí by center point radius, a primeira opção de círculo, e na sequência a gente pode pedir um point by coordinates, só dar botão direito e pedir point by coordinates. Esse point by coordinates a gente pode ligar ele para o center point e pedir um número aqui travado para o x e o y ele não andar de lugar, ficar sempre no centrinho. Então vou pegar aqui um número,
e esse number vai ser de valor 0, tanto para o x quanto para o y. Agora, esse valor z, ele vai variar de acordo ali com a elevação, e esse radius, ele vai variar de acordo aqui com esse raio que a gente vai determinar aqui. Então, eu posso, na sequência, já selecionar tudo isso daqui, Ctrl G, e chamar ele de raio. Depois a gente volta ali renomeando raio 1, raio 2, raio 5. E daí eu poderia ligar, igual eu fiz aqui, ligar, por exemplo, a elevação aqui no Z, e levar ali o raio, liga ele, clica nele e clica aqui no raio. Agora, isso daqui eu poderia selecionar e Ctrl C, né, Ctrl V 5 vezes, daí eu mudo ali e ligo no de baixo, daí Ctrl C, Ctrl V até ali a base, e terminei de ligar o raio 5, terminei de ligar aqui esse raio 4, daí terminei de ligar aqui esse raio 3 também, e por consequência esse raio 2, que eu peguei e determinei por pontos por coordenada e o círculo que é criado através deste ponto, e aqui também. Dessa forma, agora eu consigo juntar todos esses círculos, juntar todos eles para formar uma list create. A list create, só relembrando, a gente pode dar botão direito do mouse no vazio, digitar list, daí list create, eu vou clicar aqui para confirmar. E se eu quisesse 5 itens, aí clica mais uma vez, clica mais uma vez, mais uma vez, mais uma vez. Se eu criei um a mais, tem menuzinho que remove. Então a gente pode conectar cada um daqueles 5 raios, né, que a gente fez. E após criar essa junção de list create, a gente pode também fazer uma superfície, uma surface by loft. Se eu pesquisar aqui by loft, provavelmente o primeiro resultado vai ser ele mesmo, né, uma superfície de cross-section criada por loft. E eu posso juntar aqui na superfície por loft. Só relembrando que daí na sequência é interessante a gente escalonar. Aqui eu coloquei zerinho a mais, seria como se eu tivesse desenhado em centímetros. E eu poderia talvez multiplicar por 10 ou multiplicar por 100. Para ele ficar uma unidade maior. Eu vou testar aqui por 10. Daí eu criei aqui um code block, que é 2 cliques no vazio. Eu posso digitar 10 e ponto e vírgula. Daí se eu quiser colocar aqui multiplica, por exemplo. Multiplica por, daí aqui eu coloco, por exemplo, 10 vezes, eu posso colocar esse texto, foi exatamente isso que eu fiz aqui nesse code block, e aí o 10, né, que é essa linha de cima, eu peguei e conectei no amount da escala, e a superfície eu peguei e criei aqui grudado com a geometria, essa superfície que vai ser criada com esses 5 elementos. Então eu usei aqui o Geometry Scale, que seria aqui eu procurar Geometry, daí ponto scale, e esse scale, né, que foi que eu juntei aqui o loft e juntei ali o code block. Na sequência, eu posso importar a geometria para dentro do Revit, aqui no Import Instance by Geometry. Eu tô aqui no modo manual, então eu vou executar, porque após a gente criar essa geometria de massa conceitual, aqui eu criei nesse preview, e igualmente criei aqui nesse preview dentro do estudo de massas. Eu posso até entrar aqui numa elevação e medir, é mais ou menos daqui até cá, que eu teria aqui 30 metros já de altura essa edificação. Eu vou testar dessa forma, senão qualquer coisa eu coloco mais um 0 ali. E eu vou carregar para dentro de um projeto. Então eu tenho que abrir agora, criar um novo projeto, pedir um novo projeto. Eu vou fazer com base no template de arquitetura, o template default. Daí agora eu vou escolher então o template de arquitetura. Mesma coisa que procurar e selecionar aqui o template default. E agora eu vou criar um novo projeto, ok. Vou voltar aqui para a abinha anterior que eu estava na edição de família. E aqui eu vou carregar no projeto, não usa fechar, vai que eu preciso mexer, alterar ali dentro do Dynamo. Então vou carregar no projeto. E dessa forma o Revit ativou para mim o modo de exibir massas. Eu vou fechar esse aviso. Eu consigo colocar aqui essa família aqui dentro do meu Revit, eu consigo ver que tá aí. E se eu precisar modificar a geometria, eu posso. Se eu quiser já criar aqui na aba de massa e terreno, criar, por exemplo, uma parede, eu posso criar uma parede, ele é composto de 2 metades, eu poderia criar então as 2 metades dele, que por enquanto, inclusive, eu vou tirar para visualizar aqui a massa. Posso até pedir SD de Shaded, mesma coisa que aqui embaixo, pedir o sombreado. Não sei se é mais fácil de visualizar aqui a outra metadinha que eu vou deletar. Que eu posso voltar, então, eu vou inclusive fechar esse nível 1, vou voltar, vou fechar esse last, vou voltar para essa outra vista 3D que é do meu estudo de massas. Que eu posso voltar a mexer aqui dentro do gráfico e alterar um pouquinho aqui o meu projeto. Então, por exemplo, eu queria mexer só um pouquinho aqui nos inputs.
Daí a base vai ficar no 0 mesmo, e eu achei que o tamanho tá bom. Agora essa elevação dessa primeira circunferência, eu vou até deixar aqui no modo automático, para ele rodar automaticamente. Daí repara que eu posso elevar, eu posso aqui abaixar. Daí eu abaixei aqui um pouquinho, e eu posso aumentar aqui o raio, ou inclusive diminuir aqui o raio. Aqui parece que ele está respirando. E mesma coisa aqui também, eu posso aqui aumentar a elevação, diminuir aqui a elevação. E daí eu posso aumentar aqui o raio e diminuir aqui o raio. Acho que eu vou deixar ele mais para baixinho aqui, mais para cima. Eu até gostei desse formato meio parecido com um vaso, mas talvez eu aumente ou diminua aqui no raio, mais aqui avantajado. Acho que eu vou querer mais ou menos desse tamanhão aqui. E na sequência aqui esse outro raio, eu posso mexer aqui, ele aumenta. Ou aqui, ele diminui aqui esse raio. Eu vou aqui deixar ele mais ou menos aqui. E eu poderia mexer na elevação. Ele vai ficar mais em cima ou ele vai ficar mais embaixo? Vai ficar mais embaixo ou ele vai ficar mais em cima? Então a gente pode aqui deformar aqui a malha geométrica. E eu acho que ele vai ficar mais para próximo do topo. Só que o raio ele vai ficar um pouquinho, não tanto, mas um pouquinho menor. Vai parecer um prédio garrafa. E na sequência eu poderia aqui no topo também, se eu quiser fazer um raio maior ou um raio menor. Eu posso escolher também. E a elevação, se eu quiser fazer mais alto, aqui eu vou devolver aqui para os 900 mesmo, acho que a altura vai ser essa mesmo. E se eu quisesse digitar valores redondos aqui também poderia. Daí ele vai digitando ali o valor, ele vai corrigindo. Aqui o meu ele está no modo automático, que ele já regeneraria, tanto no meu gráfico como também ali na área de trabalho. Mas se eu quisesse pegar e deixar aqui no modo manual, só não esquecer de ali de executar. Uma vez que eu tenha executado, eu poderia até mesmo agora carregar no projeto essa família. Eu vou substituir essa versão existente. Repare que ele atualiza aqui essa geometria, é o meu prédio vaso. E na sequência eu poderia colocar aqui uma parede. Eu posso selecionar essa parede, selecionar essa outra parede. E aqui eu posso na sequência, se eu quiser, na aba massa e terreno, eu poderia ocultar aqui o formato da massa. Se você tivesse pegado um outro formato que parecia uma maçã, um pimentão, um cogumelo, enfim, daí você poderia estar colocando então o elemento aqui para dentro e depois criar a parede com base nela. Se eu quisesse depois mudar aqui, eu vou mudar de uma forma bem rapidinha, vou editar, daí eu vou mudar a cor inteira dele, inclusive. O certo seria eu colocar a alvenaria, colocar o revestimento. Vou colocar aqui a pintura. Será que eu tenho alguma pintura? Daí na sequência eu vou aqui dar o OK. E aqui vou dar o OK e OK. E na sequência eu tenho esse prédio aqui desse vaso amarelo. Se eu quisesse editar, trocar a cor do material, eu também poderia. Aliás, eu tô vendo colorido, porque eu tô no modo sombreado. Se eu tivesse na linha oculta, eu veria preto e branco. Se eu deixar no modo realista, eu vejo aqui a textura da tinta e do sombreamento do material que eu tô aplicando aqui nessa parede. E se eu quisesse depois completar, eu podia fazer uma outra massa, um outro telhado, fazer os pisos aqui de acordo com esses níveis de trabalho também. E eu posso, igual eu fiz aqui, atualizar ali o estudo de massas. Inclusive, eu posso voltar a mostrar a massa e trazer ela para uma outra colocação. Por exemplo, carregar uma outra dela e posicionar ela aqui. Ou então selecionar essa paredinha aqui. Vou dar 2 vezes a letra H, HH, que daí eu consigo pegar essa massa e mover ela para este outro lugar. Agora eu vou digitar HR, hide, reset. E aqui eu poderia fazer uma outra massa, um outro pino aqui, um outro vaso, que acompanharia fazer esse par de vaso de cores diferentes, por exemplo, para fazer essas 2 torres vasos, neste exemplo aqui. Aqui a gente fez então uma rotina de Dynamo, de círculo, feita ali com base em loft. Essa geometria toda feita de malhas seria o loft, e a gente fez o círculo também através de coordenadas de pontos. Aqui a gente deu sequência a uma aplicação prática que a gente criou com o Dynamo. Para pensar, a gente fez ponto e circunferência e uniu essas circunferências para formar esse formato. Ele é divertido, mas é relativamente muito simples e traz a aplicação desses fundamentos que a gente estava vendo até o momento. Espero que você tenha curtido. Caso queira acompanhar outros vídeos da sequência, não se esqueça de se inscrever logo abaixo. Mas nos vemos na próxima então.